criança! A tia vai começar a aulinha dela. Muito prazer, sou a tia Joveni, dinamizadora, professora aqui da crechinha, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula. Chama o papai, chama a mamãe, que eu tenho um recadinho para contar para eles. Para poder fazer alguma coisa com vocês, crianças. Então assim, ó, sinta-se abraçado. Um grande beijo que tá aparecendo aí na telinha, jogando beijo para vocês. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Muita saudade. Então, a tia fica um pouquinho triste, mas mesmo eu estando triste, sinta-se muito feliz, porque estou entrando na casa de vocês e por isso eu peço licença para mim entrar na casinha de vocês, tá bom, criança? A aula da tia Joveni vai começar com uma pequena tarefinha que eu vou mandar para vocês, crianças, tá? A tarefinha da tia Joveni é essa daqui, ó, tá vendo? Pois é, essa é a historinha que a mamãe e o papai vai contar pra vocês. Certo, mamãe? Certo, papai? Conta a historinha pro seu filho, tá? E é sobre a menina em tempos de coronavírus. Vocês lembram das tarefinhas passadas? Que a tia mandou sobre higiene? Pois é porque a tia queria alcançar esse pontinho aqui, ó. Coronavírus. Esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento de bastante cuidado, tá, crianças? Então a tia aqui varinha, tá? Mas o papai aí, a mamãe, inserir algumas coisas que você deve realmente saber, tá bom? A minha tarefinha, crianças, pode ver, ó esse bichão, tá vendo? Tá aparecendo aí no vídeo de vocês? É o famoso vírus, coronavírus. Ele é um vírus muito sério e aqui nessa historinha vai contar por que ele é tão sério assim. Por que usamos o álcool em gel? Por que temos que lavar as mãos frequentemente? E essa historinha vai falar sobre isso, tá? A historinha da titia também, ó. Ela está sem colorir. Mas titia, por que você não coloriu nossa tarefa para ficar interessante? Porque você que vai colorir. Que legal, né? Você vai colorir a tarefinha pra titia e vai trazer ela linda, tá? Chama o papai aí, a mamãe. Tá prestando atenção? A mamãe tá na cozinha. Chama a mamãe aí. O arroz não vai queimar não, tá? O lanche não vai esfriar não. A janta também vai estar prontinha na hora, porque é muito rápido que eu tenho pra falar pra eles, tá bom? Então assim, crianças, o primeiro ponto é esse. Contar a história com empolgação. Viu, paizinho, mãezinho? Agora eu quero conversar com vocês. Hein? Conte a história com empolgação. Faz aquele suspense. Ei, criança! Meu filho, minha filha, chega aqui. A mamãe tem um negócio para falar para vocês. A mamãe vai contar uma história. Então faz esse suspense, tá? Chama assim, quando estiver brincando, chama. Aquele momento que você está sem fazer nada em casa, procure contar a história do seu filho, tá? É muito importante a criança que é exibida contações de história. Então, assim, conta aquela história com empolgação, com suspense. Conta a história como se você estivesse contando uma novidade que aconteceu naquele momento e de repente você vai querer contar para alguém, tá? Outro ponto importante é, antes de contar a história para a criança, você leia antes. Leia com você mesmo, para você mesmo. Porque aí você vai conseguir internalizar ela, conseguir saber os pontos X em que você possa mudar a voz, em que você quer que a criança preste atenção naquela frase. Então, é interessante que você apenas leia com você para depois contar para o seu filho. E assim, toda história não vai deixar a gente tão satisfeita. Tem história que vai trazer melancolia, uns sentimentos de profunda tristeza, de alegria, tá? Até de medo. Mas assim, temos que contar a história, porque essas histórias trazem também lições importantes, tá? Um outro ponto também é memorizar a narrativa. Se você quiser contar a história sem o livro, ótimo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum também em repetir palavras, não tem problema. Contanto que não perca, como podemos dizer,
o fio da meada. O condutor é você, então você não perca nunca a narrativa da história. Conte a história, mas nunca perca nem o começo, nem o meio e nem o fim. Porque aí a criança vai realmente entender a história, tá? Tem história que traz uma passagem assim, com alguns detalhes. Quando você está contando, você pode, por exemplo, se você não está lendo o livro, mas se você está contando a história, imagina que você está em algum lugar. Faz com que a criança também seja transferida para esse mesmo lugar que você está. Né? Imagina, olha, um lugar muito bonito, uma paisagem linda, a chuva está caindo devagarzinho, escuta o barulho da chuva. Ele automaticamente vai ser transferido a imaginação dele para esse lugar. Então é super interessante também quando o pai faz a narrativa de uma história. Outro ponto muito importante é o uso do livro. O uso do livro quando você não sabe memorizar a história. Eu não tenho tempo para memorizar a história, a minha memória vai pelos ares, eu não sei o que falar, eu vou me perder na história. Pode sim contar a história lendo o livro. Neste momento, paizinho e mãezinha, você vai fazer, sabe o quê? Você vai primeiramente apresentar o livro. Apresentar o título, pedir para a criança observar a imagem que está na capa, mostrar para ele quem foi que fez a história, falar o nome da autora. Então isso é muito importante, porque a criança vai lembrar futuramente de que aquele livro que você contou marcou muita história de quem era o autor, tá? Então, mostra também, no momento que está contando a história, as ilustrações. Mostra para ele, ó, o que está acontecendo aqui, como é o jeito do rosto desses homens. Será por quê? Será que no lugar onde eles moram, o rosto dele é desse jeito? E o estilo de roupa deles? Então, a criança vai fazer essa leitura de imagem. E isso é importante porque vai segurar o seu filho na contação da história. Também podemos utilizar objetos. A criança, você está lendo a historinha para a criança, não tá surtindo efeito. E aí, agora o que fazer? O que eu vou fazer? Sabe aquele brinquedo que ele tem em casa? Pois é. Você pode pedir para eles, convida ele para contar a história, mas também você pode pedir assim: meu filho, traz aí aquele carrinho para me contar uma historinha. E eu vou contar a história. E aí eu preciso de alguns objetos seus. Já deixa a criança curiosa. Mas, gente, vai pedir um brinquedo para contar a história? Pode também, na sua casa, eu não tenho nenhum fantoche, eu não sei fazer, eu não sei como que eu vou fazer para contar a história pro meu filho. Tem prato em casa, tem talheres em casa, onde você pode fazer barulhos, pode fazer as garras da onça, as garras do leão, você pode bater para fazer barulho, ou você pode bater palma para fazer barulho. Então assim, você pode usar a sua criatividade para a contação da história e chamar atenção, tá? Assim vai levar os pequenos a uma imaginação, a estimular a imaginação dele, a raciocínio lógico, a eles criar, a eles produzir de forma lúdica, de forma brincando, e você vai alcançar o objetivo que você quer, que é prender a atenção do seu filho na história, tá? Então assim, é muito importante isso. Importante também que você faça barulhos na entonação da contação da história. Momentos em que você tem que falar baixo, falar calmo. Outros momentos você vai falar com a cara de bravo. E aí aconteceu isso assim, Outro momento você vai fazer cara de choro, é engraçado. Seu filho vai acabar de sorrir. Vai ficar muito feliz de saber, nossa, meu pai, minha mãe tá fazendo isso. Ai, o bichinho começou a chorar. Ele ficou muito feliz. Então, esses momentos demonstram sentimentos. Isso é importante, porque aí a criança vai aprender valores, sentimentos, emoções. Então, isso é importante que você começa a utilizar o que você tem em casa. Que dá para contar a história mesmo. Outros momentos você pode bater palma, gritar, ouvir barulho da natureza,
fazer com que a criança mesmo faz isso. Olha, escuta, agora faz. Faz o barulho do leão. E ele vai fazer. Aí a vaquinha pegou e pá, o que a vaquinha fez? Aí ele vai dizer, a vaquinha mó. Então ele vai aprender a associar e a internalizar na história, vai entrar na história junto com você e vai ser ótimo esse momento. E assim, igual eu falei, sempre que você vai contar a história, peça sempre ajuda seu filho, pois o companheirismo é fundamental, mãezinho e paizinho. O companheirismo, ele está participando da história, é muito interessante. Então essa historinha que eu tô mandando aí pra eles é também pra você, paizinho, pra você, mãezinho, tá? Lê com eles. Essas são algumas dicas de como você pode tá inserindo na contação de história, tá? E lembrando a você, criança, olha só, a história dessa menininha não tá todinha não, tá? É só uma parte. A segunda parte a tia vai mandar depois. E aí a tia vai trazer mais novidade para vocês, tá? Então um grande beijo, tá? Tá aparecendo aí um monte de coraçãozinho para vocês. E a tia tá morrendo de saudade de vocês. Espero em Deus que logo, logo a gente volta, tá? Um grande beijo. Tchau. Fique com Deus.